No vídeo de hoje eu quero reagir aqui a um tutorial onde você vai aprender a fazer uma transição de cores utilizando o seu aerógrafo ou até mesmo o seu pincel. É claro que nessa aula em específico eu quero trazer aqui um tutorial explicando com base em um vídeo de um gringo americano, mostrando um pouco da diferença dos métodos que você pode utilizar para fazer os seus trabalhos. Se você não sabe fazer suas customizações de tênis, eu tenho certeza que nessa aula você vai aprender bastante coisa e eu quero te mostrar algumas peculiaridades em específicos que vai fazer você não só ganhar tempo nas suas customizações, como também vai melhorar a sua percepção na hora de realizar alguns efeitos. Nessa aula em específico, eu vou te mostrar agora como fazer a realização de um degradê sem que você tenha marcações ali em uma transição e outra. Vamos para o tutorial, ó. Já estou aqui com a minha tela do tutorial que eu quero apresentar para você. Esse daqui é o canal do De Jesus. É um canal, mano, incrível que você pode seguir aí, que você vai conhecer bastante técnicas a respeito de customização de tênis. Então, vou pôr meu fone aqui e vou pôr o vídeo para rolar, para você começar a entender um pouco do que você vai aprender. Eu ativei aqui a legenda para você poder acompanhar a tradução. É claro que está em inglês, mas vai ser fácil de você pegar aí para você conseguir fazer os seus trabalhos. Então aqui ele está explicando mais ou menos o que ele vai fazer e o que você vai conseguir fazer depois de aprender essa técnica. What are some of those missing steps that can help your colors simply vanish into one another? Well, after many years of practicing with an airbrush daily, I'll show you how to pack even more colors into tighter areas with your blends. And it's probably much easier than you'd think. But there's also one insanely cool trick that you might not have done before that can really help distract the eye from where the colors connect. But to get to that next level, we'll need a little bit more than just a better feel for controlling your airbrush. Okay, so we're going to be doing a 3-color gradient on these airbrush. Ele vai ensinar a fazer uma transição com 3 cores. Você pode usar 2, 3, 4, 5 cores, enfim. Isso é importante porque dependendo do trabalho que você vai fazer, você não necessariamente vai usar apenas uma cor. Então, presta atenção aqui a partir de agora. E você já consegue perceber que ele peneirou a tinta dele antes de usar. Aqui é muito raro as pessoas ter o hábito de peneirar, mas sempre que você puder, peneire as suas tintas. E uma dica bem simples aí, pode usar meia fina, que funciona perfeitamente bem. I'll be using a Badger Patriot 105 as my weapon of choice. Then I'm going to start laying in each of my colors about a third of the way up. Ó, aqui você já começa a ter uma noção de como ele inicia o processo, ó. E um ponto em particular aqui é que ele está usando as tintas da Angelus. A tinta da Angelus, por mais que possa parecer que ela é uma das melhores tintas para se trabalhar, você vai notar que ela não tem uma cobertura inicial tão impactante quanto você usar uma tinta à base de solvente. A tinta da Angelus ela é um pouquinho, tem uma variação ali de um diluente próprio, mas você consegue fazer a diluição como se fosse uma tinta à base de água. É uma tinta menos agressiva à saúde, mas não deixa de ser muito parecido com tintas à base de água. Tintas à base de solvente é muito melhor para você fazer esse tipo de efeito e eu quero depois trazer algumas pontuações bem importantes ao longo do processo. Try to give yourself at least 15 minutes of dry time between coats of paint. This will fly by as you spend time swapping from one color to the next. Keep in mind these are meant to be incredibly thin light coats, so don't feel like you need to lay them on thicker for more coverage. After 2 coats with our airbrush, this is how things are looking. Ó, ele aplicou 2 demãos e você consegue ver que a tinta não cobriu ainda 100%. Então, ele aplicou muito pouquinho de tinta. E agora ele aplica ali com o pincel, ó, uma camada de tinta só para tirar aquele branco que fica da costura e da parte de dentro ali do tênis. Esse ponto aqui, ó, é um ponto bem específico do método que ele usa, porque eu particularmente eu não gosto de usar nada relacionado ao pincel. Eu acredito que quando você aplica pincel e mistura com aerógrafo, você tem que aplicar mais tinta para tirar aquela marcação do pincel. Então, se você tem o hábito de usar o aerógrafo, sabe usar o aerógrafo, use o aerógrafo para fazer todas as etapas.
E com as tintas que temos aqui no Brasil, você nem precisa aplicar assim tantas camadas igual ele está aplicando. Funciona muito bem, mesmo com a tinta da Veox, que é uma tinta que tem uma baixa cobertura, mesmo você usando o pincel. Você vai conseguir um efeito bem interessante utilizando as tintas da Veox. Makes it very difficult to touch up any spots with a paintbrush since the paint tends to lay a bit darker. This will help prevent that issue. Naturally, things are going to look very odd at this point, but this will ensure you don't have any white peeking through later on. Now we can hop back into our Olha lá, airbrush agora coats ele as we are vem on to layer novamente 3. com aerógrafo, reaplicando as próprias camadas de tinta para Keeping just a intensificar tad of mais the a previous cobertura. paint in during color swaps not only saves time by reducing the need for a deep cleaning of the cup, but also helps the colors start to blend together even easier. Things will begin to look nice and solid right around 4 coats for most colors. Ó, ele falou que precisa de 4 camadas para conseguir uma cobertura completa da tinta. E isso, mano, é surreal. Imagina o tempo que ele levou para fazer só o degradezinho. É doido. Na moral, aqui a gente ia passar fome se fizesse todo esse trampo para depois conseguir fazer o desenho e olhe lá se fosse fazer o desenho ainda. E isso daí eu levo... Mano, é um trabalho de questão de, no máximo, meia hora, 30 minutos. Você não precisa frufruzar tanto para fazer um degradê. Degradê, mano, você vai ver que é muito fácil com o que eu vou te falar aqui. Eu quero que você perceba que o trabalho que ele está fazendo envolve muito a dedicação ali em explicar cada detalhe e tal. Isso faz com que ele leve mais tempo. Mas se você parar para analisar o processo que ele fez, ele foi e voltou e depois foi de novo para poder concluir o trabalho. Então não faz sentido, ele já estava com o aerógrafo na mão. Era só pintar. E eu vou dar um pouco mais quando ele for começar a fazer outra explicação mais aprofundada sobre o processo. Fairly obvious where all of the colors intersect. But with our next trick, we'll be able to make this blend much smoother. So what do you think is the fastest way to remove the visibility of the Agora ele quer explicar como ele vai remover aquela marcação entre uma linha e outra. That's where our middle bar technique is going to come in handy. Start by combining an even mixture of the two colors. Ó, aqui ele vai pegar o quê? Então ele tem um roxo e depois o rosa fluorescente. Aí ele vai pegar o roxo e o rosa, vai misturar, vai fazer ali um tom médio entre uma camada e outra, que é a mistura das duas, e vai depois aplicar entre uma camada e outra. Isso é a forma que ele usa para fazer aquela difusão entre uma camada e outra. No caso aqui, eu já não usaria esse processo, porque eu não preciso dessa camada entre uma e outra. Com aerógrafo, tem uma técnica que é o quê? Você diminuir a diluição da tinta e ir aplicando de forma mais distante com o seu aerógrafo. Isso você consegue fazer apenas usando o aerógrafo. Você não precisa ter que misturar esse processo aí. Mas você que vai ver que funciona também e te permite maior controle do efeito. This will mix everything inside the cup together and is known as the backflow technique. Ali ele só tá misturando a tinta, então assim. Color we just created, right around where our initial two colors meet, will start to blend things together. Tá vendo? Ele tá aplicando entre uma camada e outra. You'll see I'm na transição. a very small line to help bridge the gap between colors. Ó, agora você vê que ele deu uma difundida ali na cor. Isso permite que você tenha uma transição mais suave. Aí ele faz com a outra camada. Então, se você estiver usando 4 cores ali para fazer o seu degradê, você vai ter que misturar sempre na junção uma cor com a outra para você conseguir fazer o mesmo efeito e remover aquela marcação que une uma cor e outra. É claro que esse é um processo mais demorado. Eu não acho que você precisa fazer isso. Com o aerógrafo você consegue puxar o tom mais claro mais para frente e com o tom escuro você dilui mais e faz a transição mais suave, aplicando aos poucos, e você vai conseguir o mesmo efeito, a mesma transição, só que com um passo bem mais eficiente e mais rápido. Contrasting colors, you'll want to do a more expansive middle bar. This will help soften that blend between them that would otherwise still be pretty obvious. Tá vendo? Ele vai explicar agora com preto. You'd also want to use less of the darker color when creating your new middle bar color. Another great way to punch up the contrast of the gradient even more is to lighten and darken the edges.
We can do this by simply increasing Olha lá, or a decreasing transição. the overall value of the colors Você near the consegue edges. mexer na altura So, da to lighten the transição. pink, I'll mix in some white and spray that color near the E midsole agora ele and misturou o bottom rosa edge com of um the pouco de gradient. branco para fazer na parte da midsola aquela transição do rosa mais Then, clarinho. to darken the blue, I'll add a bit of black and spray that color near the top edge of my gradient. This may not seem like a lot initially, but expanding the overall color value range in a gradient will greatly enhance Olha lá, ó. its impact. Aí aqui, ó, você já consegue ver como que o efeito funciona, ó. Ele começou de um tom mais escuro aqui em cima. Aí, antes ele aplicou o roxo sólido e um tom de azul mais sólido, que é um puxado para o roxo. Depois ele aplicou o roxo em si, que é o purple, né? E depois ele pegou o rosa. Então ele fez 3 camadas bem marcadas no tênis. E depois ele veio fazendo aquelas misturas para conseguir difundir uma cor da outra. E essa transição faz com que você consiga disfarçar aonde começa uma cor e aonde termina a outra. Isso é uma forma de você fazer, mas se você usa o aerógrafo igual ele está usando aqui para fazer essa pintura, você só usaria se fosse, no caso, para cores muito escuras ou para cores muito mais claras. Que, por exemplo, aqui ele já aplicou quase um azul próximo do preto. É um tom que, se você observar no tênis, parece preto. Engana muito com preto. Mas se você fosse usar só o roxo, você não precisaria fazer isso. No meu caso, o que eu faria era o quê? Eu pegaria esse rosa aqui embaixo, aplicaria no tênis quase todo, e depois eu vinha com o roxo no meio, aplicando uma camada bem fina, só para marcar ali no tênis. E por último, eu aplicava o azul aqui em cima. Aí com esse azul, eu ia puxando um pouco para baixo e o roxo consecutivamente. Aí eu faria a junção entre uma cor e outra e depois eu só ia aplicando uma tinta mais diluída para fazer a transição de uma cor para outra. E com essa técnica do aerógrafo, você também consegue fazer facilmente esse mesmo efeito sem que você precisa misturar uma cor na outra e depois ir lá limpar seu aerógrafo, aplicar de novo, misturar, aplicar de novo. Isso vai fazer você levar muito mais tempo na hora de pintar. So, our gradient looks pretty solid at this point. You might even feel satisfied to call it a day here. But what if there are some spots you don't feel are perfectly blended quite yet, or if you want to add even more flavor to your design? That's where textures or airbrush stencils. Agora ele vai começar a fazer o trabalho. Você vai entender que o trabalho ele meio que difunde ainda mais aquela transição. Basically any theme you're doing, but the intrigue behind them always. Olha lá, olha esse laranja. Olha esse laranja. Você não sabe aonde começa uma cor e outra, mas também o tanto de efeito que ele fez ali, você nem precisaria fazer aquela transição de uma cor para outra para conseguir chegar nesse resultado final. Você apenas aplicando um laranja de um tom mais claro, outro mais escuro, você já ia conseguir, e esses desenhos já ia difundir completamente a transição uma da outra. Porque a quantidade de elementos que tem aqui no trabalho, fica praticamente impossível você saber onde uma cor começa. E esses stencils são muito bons para você ter um trabalho diversificado. Vale a pena você ter aí, se você quiser. Allow me to demonstrate. For this shoe, I'll be using this brushstroke pattern stencil. Now these are super easy to use regardless of your expertise with an airbrush. I'll start things off by applying the main colors we used earlier right across the middle bar and any other regions I want that color to pop. These sheets are lightweight and flexible, so you'll want to place them directly against the shoe for best results. Hold the stencil in place with one hand and then spray about 6 to 9 inches away with the other. Generally speaking, you don't need to apply much paint through the stencil. Some things to keep in mind is you can pull back on the airbrush trigger very lightly. You don't need to pull it all the way back. Ó, agora ele vai explicar o que eu estava te falando. Ó. Conforme você vai distanciando o aerógrafo, a camada fica mais suave. Remember when working with esse mesmo efeito que ele vai aplicar com esses stencils é o que ele poderia ter feito usando ali o processo de pintura com aquelas cores para fazer aquela transição e tirar aquela marcação de uma cor e outra. É muito simples. Basta você só conseguir ter o controle do gatilho para fazer aplicar a quantidade certa de tinta ali na superfície. Você pode ver, ó, como fica o efeito. Olha nessa região aqui, ó, o efeito. Ó.
So in this instance, I will not apply dark blue against my light pink at the risk of overpowering it. Now, if you're feeling spicy, grab a neutral color and apply it in any areas that feel bare or where you still need to hide the blends more. In this case, I'm using metallic silver and following that up with gold. Now it's just about impossible to find where any of our original 3 colors start or stop. Our middle bar technique and stencil use have completely transformed this gradient, which spans from a light pink all the way to a rich navy blue in just 4 inches. To balance out some of the madness we've created so far, I'll do the quarter panels and toe box in a solid color. Then I'll make the sock liner an even darker. Agora ele vai pintar dentro do tênis para continuar a transição. Olha lá. Listen, Perfeito. There's a solid chance you'll want to have the know-how to successfully conquer a buttery smooth ombre or gradient effect at some point in your journey. Whether you're working with the colors... Ó, agora você consegue ter uma noção do efeito que ele fez, ó. Olha como é simples e o trabalho fica bem divertido, bem legal. Ele apenas fez uma transição com 3 cores, usou mais 2 para complementar, que é o azul marinho bem mais escuro na parte superior, e um pouco de branco para realçar um pouco mais esse rosa aqui na parte inferior. E depois aplicou um roxo dentro do tênis, usou alguns stencils para fazer ali a pintura e já finalizou o trabalho. Incrível. Bem simples, e aqui você teve uma noção de como acelerar esse processo. Muitos dos vídeos que você encontra por aí na internet explicando, sempre vai ter um método que torna o processo um pouco mais eficiente. O pessoal da gringa, eles ganham em dólar, para falar a verdade. Então eles têm que fazer o trabalho ali mais devagar, porque eles não entendem porque eles não aceleram esse processo. Aqui não, aqui a gente tem dificuldade nas tintas, na qualidade da tinta, mas atualmente a gente está conseguindo boas tintas nacionais aqui para trabalhar, isso já é um ponto positivo. A gente não mais precisa das Angelus, nenhuma marca internacional para trabalhar, eu consigo fazer trabalhos bem legais com isso. E agora eu vou te mostrar aqui, ó, alguns trabalhos para você entender o que eu estava explicando quando você usa o método certo para fazer as transições. Olha só. Ó, peguei aqui, ó, a arte, ó. Olha essa transição de cor. Eu apenas usei um tom de azul e consegui fazer diferentes efeitos usando apenas a mesma cor. E aí é onde que eu te falo. Se você souber utilizar a quantidade de tinta que você pulveriza na superfície, vai ficar muito mais fácil de você conseguir os efeitos. Nessa parte frontal aqui, ó, com um ângulo, você pega o seu tênis, põe ele em grau, você inclina ele e vai aplicando com o aerógrafo levemente aos poucos. Assim você já vai conseguir apenas uma névoa de tinta na onde você quer realmente a cor ali. E aí depois, por fim, se você quiser fazer outros efeitos, aí você pode pegar stencil. Aqui eu usei um stencil. Você pode pegar stencil e ir aplicando na superfície, fazendo toda aquela marcação, igual você viu lá no vídeo. Aqui, ó, foi bem simples. Peguei o tênis, inclinei e fiz ali a pulverização. Depois eu vim fazendo a pulverização com um stencil de azul para fazer essas manchas aqui em volta. Muito simples e muito prático. Então, ó, com essa técnica, você vai conseguir fazer aí os seus trabalhos facilmente. Some big company or even just freestyling your own designs. You can't go wrong with one of these. Now, if you think that you're ready to start selling some of Então é isso aí, ó. Você aprendeu agora como fazer a transição de cores de um degradê aí. Eu te mostrei algumas técnicas para você acelerar esse processo, te expliquei um pouquinho por cima. Se você quiser se aprofundar mais sobre a técnica da aerografia para fazer customizações de tênis, aqui na descrição do vídeo tem um link do nosso grupo lá no WhatsApp, onde você pode perguntar, tirar suas dúvidas e se aprofundar ainda mais sobre a customização de tênis. E eu tenho certeza que você vai gostar e vai evoluir muito. Então, clica aqui no link na descrição, entra lá na nossa comunidade, venha participar e tirar suas dúvidas. Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui na descrição, que vai fortalecer muito o canal.